Aqui é o espaço que eu vou fazer a transformação, tá? Essa entrada aqui é a janela do quarto. Esse canto, você pode ver que aqui tem uma parte que está deteriorada. Essa aqui eu vou tampar tudo. Vou fazer uma transformação nesse canto. Quero fazer uma área aconchegante. Segue o vídeo que vocês vão ver como é que eu vou transformar aos poucos toda essa entrada usando folha de isopor e boiserie com massa corrida e textura. Essa janela aqui também, isso aqui vai sair, né? Vocês podem ver que ali está aberto. Eu vou tampar tudo isso aqui com isopor também, esse lado aqui também. Então esse aqui é o canto que eu vou fazer a transformação. Aqui é a entrada de casa. É uma entrada. Deixa eu me afastar aqui para vocês verem. E eu vou transformar esse canto em um outro lugar. O primeiro passo foi tampar esse buraco aqui. Coloquei folhas de isopor, passei massa corrida, cobri direitinho, como vocês estão vendo aí, tá? Dei uma geral. Aqui na janela eu vou colocar as folhas de isopor que vocês vão ver para me tampar aquelas frestinhas que eu já mostrei para vocês aqui no vídeo. Essas frestas aí que vocês estão vendo aí, quando eu tô passando o dedo, né? E ela com o tempo abriram, ressecaram, e eu vou fechar com isopor. Aqui eu vim com as folhas de isopor já cortadas nas medidas, só tô colocando para ver se deu certo o tamanho, né? Cortei as duas, um de um lado e um do outro. Aqui estou verificando qual é qual de cada lado, porque tem uma diferença de tamanho, tá? E eu já vou fixar também, passar uma massa acrílica e fixar essas plaquinhas de isopor para nivelar a janela. Bom, o que eu fiz aqui foi colar o isopor aqui, ó. Tampei aquela parte da janela, né, deste lado, do outro. Tudo tampado. Passei massa acrílica, né, aqui nas emendas. Então, se vocês verem, dá para ver que tem massa sobre o isopor para dar uma aderência, que eu vou colocar outras coisas em cima. Ali em cima também. E agora eu vou começar a colar as placas. Então, aqui eu tenho placas de 1 metro por 50. São placas de 2 milímetros, tá? Quase a largura de um dedo. Elas são 2 centímetros ou 2 milímetros. O que eu fiz aqui? Cortei a placa ao meio, ó. Fiz um corte ao meio, cortei em duas, né? Duas placas. Então ficou uma placa de 1 metro por 25. Então todas as placas terão essa medida, 1 metro por 25, tá? Como vocês estão vendo aí, tá? Então uma placa dá para fazer 2 placas. Aqui nessa parte eu começo a passar a massa acrílica nas placas que vocês estão vendo aí, né? Eu vou passar bem em todo o entorno da placa, né? E recomendo que vocês tirem um alinhamento para na hora de fixar essas placas não ficar uma mais para cima, outra mais para baixo. Vocês vão dando uma olhadinha aí como eu estou fazendo. Passa em todas as placas a massa, tá? E depois vai fixando na parede. Dá uma olhada aí que vocês vão entender o que eu estou falando. Aqui eu tenho boiseries, são boiseries de isopor.
né? Eu vou passar massa corrida aqui atrás, a massa acrílica, que vocês vão ver no vídeo, toda aqui por trás, e vou colar aqui em cima, assim, ó, nessa lateral aqui, assim. Pra vocês terem uma ideia de como vai ficar, isso vai ficar assim, ó, que vai ser a divisão entre uma placa de baixo com a placa de cima, tá? É assim que eu vou fazer, tá bom? Então, aqui vocês vão ter uma noção de como ficou o Bois-et-Riz sobre a placa de isopor. Ele vai fazer um casamento aí, tá? É um acabamento sobre a placa cortada, porque agora a gente vai começar a pôr as outras placas até em cima. Olha o detalhe como é que fica. O efeito que dá esse Bois-et-Riz em cima dessa placa de isopor, tá? Agora aqui o processo vai ser esse. Vamos fixar uma placa de isopor, uma fileira de placa de isopor, e depois nós vamos fixando o Bois-et-Riz em seguida, tá, gente? O processo é o mesmo: massa na placa, cola na parede, massa no isopor, cola na parede e faz essa junção de placa e Bois-et-Riz que vai dando esse efeito diferente, um acabamento maravilhoso. Segue o vídeo e vocês vão ver como é feito o passo a passo. Aqui vocês já podem ver a visão ampla de todas as placas fixadas e os Bois-et-Riz intercalando as placas, ó, dá uma olhada aí de vocês, como é que fica o efeito, né? E eu também fiz os recortes em volta da janela, né? Como vocês podem ver aí, todo o recorte, fiz todo o recorte direitinho em volta da janela, tá? São detalhes que vai melhorando cada vez mais o trabalho com isopor. Ali em cima eu vou pôr sancas, pretendo fechar aí em cima também com isopor, e aqui nessa lateral aqui eu pretendo colocar plaquinhas quadradas de isopor, como se fosse aquelas pedrinhas quadradinhas em volta da moldura. Depois vocês vão ver como é que vai ficar tudo isso. Nesse lado de cá eu vou fazer o mesmo layout que eu fiz no lado da janela, igualzinho, placas de isopor com Bois-et-Riz debaixo até lá em cima, e pretendo fechar também lá em cima aquele buraco que vocês estão vendo ali. Eu vou fechar todo ele também com placas de isopor e Bois-et-Riz. Quero fechar toda essa parte de cima também. Vai acompanhando o vídeo que vocês vão ver, entender que eu estou falando. Então, estamos aqui agora planejando fazer a moldura da janela, né? Então, olha o que acontece. Nós temos os Bois-et-Riz, que eu já mostrei para vocês, né? Esses Bois-et-Riz são os mesmos que eu coloquei aqui, ó, tá? Eles estão aqui, ó. Desculpe a bagunça, mas que eu tô trabalhando, então esses aqui, os Bois-et-Riz, ó. Então ele tanto serve para fazer, né, essa parte que eu mostrei para vocês no vídeo, essa parte ali, ó, como também se você juntar os três deles, ó, você cria uma moldura lateral, tá? E o processo de colagem você já sabe como é que é, né?
massa acrílica ou massa corrida. Aqui eu tô pondo massa acrílica. Ali em cima vocês já estão vendo, né? Deixa eu pôr o boiserie aqui. Pera aí. Ali em cima vocês já estão vendo o que isso aqui é. É uma sanca, tá? É uma sanca, e lá em cima também tem outra sanca que eu vou fazer todo o arremate lá em cima, tá? Então aqui tem uma sanca e ali em cima é outra sanca. Então essas sancas são essas aqui, ó. Elas são feitas de isopor, tá? Vocês podem ver. E elas geralmente elas são usadas assim. É para ser feito, deixa eu fazer aqui assim, para você colocar luz de LED lá no alto, tá? Assim, elas são colocadas assim. O que eu fiz aqui? Eu vou virar ela ao contrário, vou pôr assim, tá bom? Olha, para vocês dar uma olhada. Ali tem um remendo que eu fiz, que ela quebrou. E ela vai ficar desse jeito. O que ela vai acontecer? Ela vai dar o acabamento, o arremate lá em cima e na janela. Tá? Tudo isso vai ser colado com a massa acrílica. Tá? Então eu tô aqui já fazendo. Tô nos preparativos, né? Choveu muito esses dias e a gente não pode fazer muita coisa. Como eu falei, então isso aqui será a moldura da janela, vai até ali. Aqui na lateral vai ter os boiseries, né, que eles vão se conectar aqui. Então vai ser uma moldura em volta que vocês vão ver como é que vai ficar, tá? Aqui tá a sanca que eu vou fazer, que eu vou completar ali, e lá em cima também fechar tudo. Essa parte aqui do telhado, toda ela, eu vou fechar com as placas de isopor também, tá? Para dar o acabamento melhor, né? E aqui para cá também estou pensando em fechar também toda essa parte do telhado, para dar um outro acabamento melhor. Então vão acompanhando o vídeo aí que vocês vão ver como é que vai ser o passo a passo. Aqui, ó, gente, vocês vão ter uma noção já de como tá com a sanca colocada, ó lá. Eu não mostrei detalhes porque é simples, gente, é só passar a massa acrílica e colar, né? Como mostrei para vocês a posição que ia ficar. Ó lá, também já coloquei as placas de isopor para tampar a visão do telhado, que vocês viram no outro vídeo, né? E passei a cola direitinho, a massa acrílica, e fechei direitinho, como vocês estão vendo aí, ó. Aqui à direita também vocês já percebem que eu fechei as placas de isopor. Tá vendo ali à direita, né? Então aparece uma pontinha. E eu fechei já com placa de isopor para poder começar o trabalho também na lateral. Tem uma visão de vocês aí, ó. Aqui eu já dei uma boa adiantada no trabalho, tá, gente? O processo é colagem. E a ideia tá aí diante dos olhos de vocês, tá? Olha aí a janela como é que já ficou, com a moldura de boiserie e com a sanca em cima. Lá, vamos nos aproximar para a gente ter uma ideia, tá? Olha ali, aqui é a sanca. A sanca eu coloquei ela virada para cima, como eu falei que ia fixar. Eu passei nela a massa acrílica, tá bom? E colei nesses dois pontos que estão aqui, ó, nesse de cima e no de baixo. Até lá embaixo eu colei, passei a massa e colei as sancas, tá, viradas, né? Vamos ver do outro lado também. Então você passa bastante massa para colar, que ela fica bem. E esses lados aqui é os boiseries que vocês estão vendo, ó lá. 3 boiseries, um do lado do outro, ó lá. 1, 2 e 3. Eu coloquei eles um do lado do outro, e aqui no meio eu passei a massa acrílica, que dá essa junção e que fecha, tá? Então eu fiz esse recorte aqui embaixo, que é a quina. Vamos virar para o outro lado, também que vocês estão vendo aí. Fiz o mesmo processo aqui, tá? Olha a tela em cima como é que ficou. Já deu um outro aspecto na aparência aqui da entrada da janela do quarto. Aqui na lateral, ó, que eu falei para vocês que ia colocar as plaquinhas quadradinhas, ó. Elas dão esse efeito que vocês estão vendo aí, de casa neoclássica, tá? Olha aí como é que fica. É massa acrílica. E as plaquinhas são de placas de 12 milímetros, 20 centímetros.
que você corta direitinho, tá? Essa sanca é a mesma da lá de cima, é o mesmo modelo e o mesmo processo que eu já falei para vocês que eu faria, tá bom? Dê mais uma olhada como é que ficou. É assim que está ficando, aí tem detalhes que nós vamos colocar para vocês e vamos seguindo os vídeos, né? Não perca nenhuma parte que vocês vão entender. Essa mesmo layout eu vou trazer para cá, né? A mesma aparência, lembra que eu falei? Eu vou pegar essas placas daqui, todas elas, vou dar continuidade nessa lateral toda, até lá em cima, ó, como vocês estão vendo. Vou fechar tudo isso aí, vai ficar igualzinho, tá? Eu já tinha colocado as placas de isopor e veja como é que está ficando esse trabalho. Uma parede feia, horrorosa, como estava, cheia de buraco, numa parede com aparência neoclássica. Agora aqui de dia vocês vão ver como é que ficou, tá, gente? Olha, o vídeo é continuação, viu? Olha lá, ainda não pintei nada, né? É só a placa mesmo. Vamos nos aproximar mais um pouco aqui para vocês terem uma ideia, né, com a visão do dia, porque aquela hora ela era mais à noite. Aqui a parede à direita, vocês vão ver aí que eu já coloquei algumas placas, né? Aquilo que eu tinha me proposto a fazer, dando continuação de uma parede para outra, né? Fazendo a junção. Olha o aspecto que fica, né? Se você pegar lá no comecinho do vídeo, você vai ver como mudou já a aparência dessa entrada aqui, olha. Vamos virar aqui um pouco e olhar, tá vendo lá em cima, na parte de cima? Já tinha fixado uns pedaços de isopor. Como é um muro, ele era aberto, então para dar apoio eu coloquei uns pedaços de isopor lá, como vocês estão vendo, esses pedaços de trás, tá? Para dar apoio à placa. E coloquei as placas do mesmo tamanho, tá? Aqui embaixo eu vou fixar também, aqui faltou os boiseries, certo? Mas eu vou continuar a parede, que é a mesma sequência daqui. Ela vai pegar, vai vir reto e vai dar continuidade até aqui. E nessa lateral aqui eu estou estudando o que eu vou fazer para melhorar a imagem, né? E ficar mais bonito também todo este lado daqui. A gente vai fazendo e vai tendo umas ideias de como vai ficar essa entrada da minha casa, tá? Aproveitando toda essa parte aqui, colando o isopor. E eu convido vocês a continuar assistindo o vídeo aí, tá? E se espelhando ou tendo ideias para sua casa, tá? Isopor é frágil, mas bem acabadinho, trabalhado, que vocês vão ver como é que eu vou fazer. Vai ficar maravilhoso, tá bom, gente? Ó, eu queria mostrar para vocês aqui nesse vídeo que são placas de isopor mesmo. Ó lá, vamos ver, vamos se aproximar aqui que você vai ver que aquelas bolinhas de que é a placa de isopor, tá vendo lá? Então, eu comecei, como é que eu vou dar o tratamento aqui? Eu vou passando camadas de massa acrílica, tá? Ó, eu vou passando mais camada, ali eu passei uma mão, aqui eu passei duas mãos, tá? Dá uma olhadinha. E aqui é uma terceira mão, tá? Podem ver que vai mudando o aspecto da placa. Aqui já está até lixadinha, ó, como vocês podem ver. Vamos aproximar mais um pouquinho, né? Ela está lixada. Então, eu vou passando massa e vou lixando. Então, aqui já está a terceira mão, tá bom? Que eu já fiz. E o mesmo processo que eu fiz aqui do lado também. Em todas as placas que eu fixei, tá? E passar massa corrida, gente, tem muito vídeo aí no YouTube, tá bom? É só passar e ir passando camadas e dando uma lixada. Aqui na quina eu recomendo passar fita telada autoadesiva para proteger melhor a quina da parede. Então, pessoal, aí por aí vocês já começam a olhar como é que já ficou o aspecto, como mudou esse cenário, né? Anteriormente uma parede destruída, uma entrada feia, horrorosa, e agora vocês podem ver aí como houve uma mudança radical nesse cantinho, tá? Aqui do lado, essa parede aqui é aquela parede que estava toda suja, destruída, estava um horror, né? Eu fiz uns reparos aqui do lado. Aqui tinha um buraco, que eram os balaustres, eu fechei, tá? Eu dei uma pintura cinza na parede, como vocês podem ver que como ficou bonita, né? Aqui embaixo também, nessa parte aqui, ó, eu peguei o boiserie, o mesmo que eu pus na parede, eu fiz todo esse contorno e ali em cima tem uma placa de isopor que eu coloquei. Aqui nessa lateral era uma madeira que eu passei os boiserie e deu essa aparência de coluna. Aqui vocês estão vendo como é que ficou, olha. Tem uma arandela que eu coloquei ali,
de um lado e do outro. Olha a visão, que visão maravilhosa que ficou, né? Olha lá, ali aquelas plaquinhas quadradinhas, lembra que eu falei que ia colocar? Pintei de branco, deu esse efeito de cinza e branco que ficou muito bom e combinou. Vocês vão dando uma olhada aí no geral, tá? Olha que beleza que ficou. E agora o antes e o depois.